corretoras, sejam bem-vindos ao episódio 14 do 0 ao 100k com a Reurb. Neste programa eu ensino você corretora a fazer 100 mil reais em até 6 meses com a Reurb. Eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis e especialista em Reurb. Gente, no episódio de hoje a gente vai falar por que a Reurb se diferencia de outros modelos de regularização. Vamos lá? Entretanto, gente, eu quero falar para vocês quais são os modelos de regularizações mais conhecidas. Então, nós temos a Uso Campeão, né? Ela regulariza imóveis, aqueles que está em posse de outra pessoa. A gente tem a adjudicação compulsória, ela, nesse caso, ela já existe um loteador ou um construtor que não deu a escritura para aquele comprador. Também teremos a regularização particular. E neste caso, são aquelas pessoas que já possuem uma matrícula. Bom, logo, todos são institutos relacionados à regularização de imóveis, mas possui algumas diferenças significativas, né, relacionadas aos seus objetivos, requisitos e procedimentos. E eu quero começar, gente, pela Reurb versus particular. A particular, ela é simples. A pessoa, ela já tem uma matrícula, né? E por que será que ficou irregular nesses casos? Às vezes, por uma falta simples de uma averbação, uma averbação de documento, por causa de um desmembramento. Então, existe N motivos para esses imóveis estarem irregular. Bom, mas conforme eu disse, haverá casos que serão mais caros, né? E também mais baratos para fazer a regularização nesse modo particular. Mas, gente, também vocês podem levar nessas situações para esses clientes, vocês podem levar a solução da Reurb para essas pessoas também. Por quê? Porque diante disto você vai encontrar famílias com dificuldades de conseguir regularizar, seja por falta de verba, seja por falta de informação ou por qualquer outro motivo. Então, a gente tem essa opção da Reurb para levar também nesses casos de regularizações particulares, tá? Tudo a gente tem que fazer uma certa análise. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Eu quero falar agora da diferença da Reurb e a Uso Campeão. Eu acredito que, na verdade, todo mundo conhece mais a Uso Campeão. A Uso Campeão, ela é a regularização, o meio de regularização mais conhecida, né? Em suma, eu já quero adiantar que a Uso Campeão, gente, ela sai muito mais caro para os moradores. Muito mais caro até do que a Reurb, tá? Com a Uso Campeão, os gastos com os cartórios são maiores, né? Porque eles têm que pagar ali. É o cartório de nota, aí depois eles vão no cartório de registro, aí vem ali um engenheiro, que ele também vai ter que pagar. E um dos custos mais altos, na verdade, na Uso Campeão, é os honorários da advogada. Ou aquelas custas judiciais, quando for o caso. Porque a Uso Campeão, ela tem 2 meios de regularização, que é o extrajudicial e o judicial. Já na Reurb, ela já não tem essa questão de precisar ir para o judiciário, porque a Reurb não pode ser impedida de fazer, tá, gente? Então, vamos lá, eu quero fazer aqui mais ou menos um exemplo para vocês. Digamos que um imóvel de 500 mil, ele vai gastar ali em torno para regularizar pela Uso Campeão, uns 50 mil. Ou seja, 10% do valor desse imóvel. Isso se o advogado cobrar em torno de 5% de honorários, porque tem casos que os advogados, eles cobram até 10%, então, ou mais, tá, gente? Então, vai depender muito de cada orçamento desse advogado. E fora eles, os outros profissionais que são necessários para fazer essa regularização pela Uso Campeão. Agora, já no caso da Reurb, esse mesmo cliente pagaria aí mais ou menos 1%.
porque a REURB ela é mais barata, porque ela é feita assim em mutirão, tá, gente? Vários imóveis ao mesmo tempo. E neste contexto, o engenheiro ganha tempo para fazer as medições. Por quê? Porque ele vai fazer o mapeamento desse bairro todo com um drone. Então ele vai mapear e na hora de fazer essas medidas das plantas e dos memoriais descritivos que ele precisa fazer, esse drone já vai adiantar muito o serviço dele. Então vai facilitar bastante e por isso ele vê a vantagem da REURB por causa da quantidade de moradores ali que ele vai ter que fazer um trabalho. Já na Uso Campeão, não. Na Uso Campeão ele faz uma casa apenas, né? E na REURB ele vai pegar vários imóveis ali. E neste caso também não precisa pagar aquela porcentagem ali, daquele valor venal, como é feito na Uso Campeão, tá, gente? Então, a REURB, ela é um modelo diferente. Além dela trazer melhorias de infraestruturas, que no caso da Uso Campeão, ela não vai fazer isso, tá? A Uso Campeão, ela regulariza apenas um imóvel, mas ela não traz benfeitorias ali para aquele bairro. E a REURB, ela já traz, né? Ela já traz muitas benfeitorias e saneamento básico para certos lugares que são necessários. E por que a lei da REURB foi criada para dar essa moradia digna para as pessoas, esse meio de melhorias para essas pessoas? Porque isso, gente, ela percebeu que encontra muito, além da falta de regularização, os problemas significativos de infraestruturas para esses bairros que precisam ser resolvidos também. Então, na Uso Campeão, ela já não tem essa visão que na REURB tem, entendeu? A visão da Uso Campeão é ir lá, regularizar um imóvel que está na posse de uma pessoa há muito tempo e ela não tem meios para regularizar. E ela vai regularizar apenas uma unidade apenas. Já na REURB, ela tem uma visão maior. Ele quer pegar todo aquele bairro, todo aquele núcleo ali para ser regularizado e também levar as melhorias para essas pessoas de infraestrutura, seja de asfalto, saneamento básico, tudo que precisar, tá? Então, bora passar para o próximo, gente. A gente tem também a REURB e a adjudicação compulsória. A adjudicação, ela está sendo mais usada desde o ano passado. É um meio de regularização praticamente com a mesma lógica da Uso Campeão, tá, gente? Inclusive em questão de valores também, tá? Então, eu quero só explicar aqui como você vai conseguir diferenciar a adjudicação da Uso Campeão, tá? Qual a diferença de uma para outra? Então, vamos lá. No caso da adjudicação compulsória, a pessoa ela já precisa ter um título. Digamos ali, houve um vendedor e houve um comprador, né? Esse comprador comprou desse vendedor e teve ali um contrato de compra e venda com poder de título, né? Por quê? Porque esse vendedor, ele fez todo ali, digamos que seja um loteamento, um condomínio de casas, um prédio, né? Pode ser um loteador ou um construtor. Então, ele fez tudo dentro da norma ali do plano diretor, do estatuto da cidade, né? Da lei de zoneamento, do parcelamento do solo. Tudo bonitinho. Então, o cartório faz ali um modelo de contrato para ele com força de escritura pública, né? E ele tem que dar esse tipo de contrato para esses compradores, né? Então, isso daqui já é um título. Beleza. Aí, esse comprador comprou, ficou ali muito tempo morando naquele imóvel, resolveu vender para um segundo, né? Esse segundo também ficou ali eles fizeram ali, nesse caso, gente, são contratos de gaveta já que eles fazem, né? Então, ele passou um título de contrato de gaveta para outra pessoa.
essa outra pessoa também já vendeu para um terceiro. Então, digamos que aqui a gente tem o quê? 3 contratos já. Então, a gente vai ter o contrato com força de escritura, que foi o primeiro, e mais 2 contratinhos de gaveta ali. Então, vamos analisar esses contratos, gente. Para fazer a adjudicação compulsória, em primeiro lugar, precisa ter sido quitado esse imóvel. Ele não pode ainda estar devendo para esse vendedor, tá? E também precisa ter uma cláusula irretratável e irrevogável, tá? Tendo essa cláusula, que é muito importante, ela tá lá dentro do provimento 150, que é da adjudicação compulsória, falando quais são os requisitos para essa pessoa conseguir fazer. Então, você vai pegar aquele contrato, você vai olhar se tem essa cláusula, você vai perguntar para esse comprador se já está quitado essa unidade, então você vai saber que essa aí é a diferença de uma para outra. No caso da adjudicação compulsória, eles vão atrás daquele primeiro vendedor, né? E como eles vão atrás dele? Às vezes, por edital, por e-mail, antigamente usava a carta, né? Hoje em dia eles não têm mais isso. Eles fazem isso para, no caso de não encontrar essas pessoas, tá, gente? Então, o edital, ele serve ali por 15 dias. Vai ficar lá, publicado por 15 dias. Então, esse loteador ou esse construtor, se ele vê esse edital, ele tem o direito de impugnação, no caso, se for necessário. Ou não. Às vezes, esse loteador, esse construtor, ele também já faleceu. Então, quem tem que ir responder esse edital são os herdeiros, né? E, enfim, é só para vocês terem uma noção aí de qual a diferença dos dois, tá? Então, vocês sempre vão analisar essa questão na adjudicação compulsória. Tendo tudo isso daí, você já sabe que vai fazer a regularização pela adjudicação. Não tendo, vai ser os meios da uso capião, aí vocês vão ter que ver se esses meios vão ser ordinários, judicial ou extrajudicial, porque ela tem essas duas maneiras de regularização. Tá, agora você me pergunta, e por que a REURB seria a melhor opção? Então, gente, porque a REURB, ela regulariza diferentes irregularidades e diferentes de situações de imóveis e até mesmo dos moradores. Eu vou falar aqui para vocês um outro caso, tá? Mas antes, deixa eu só beber uma aguinha aqui que minha garganta resseca um pouco. Existem os casos de inventário, né? Muitas pessoas acabam não regularizando os imóveis devido ter o inventário para fazer. Aí o que acontece? Fica ali aquela mãe e aqueles filhos morando ali naquele imóvel. Eles resolveram então eles mesmos fazer a partilha ali desse imóvel e todos acabam morando no mesmo terreno ali. E assim eles vão vivendo. Aí não fizeram aquele inventário do pai. A mãe acaba falecendo. Seria mais um inventário para fazer. E eles também acabam não fazendo. Simplesmente divide ali a parte da mãe, faz alguma coisa ali naquela parte dela e eles, vida que segue, tá? A vida tá seguindo, eles estão indo e tudo. Aí, gente, para lascar o resto, morre um dos herdeiros. Aí, no caso, seria 3 inventários. O do pai, o da mãe e desse irmão. Sabe quando eles vão fazer esse inventário? A maioria das vezes, nunca. Então, aquele imóvel acaba ficando ali anos e anos e anos e anos sem regularizar. Porém, digamos, gente, tudo isso daqui é só um caso aleatório, tá? Tô só contando um caso para você ver que nesse caso de inventário, ele também é o meio do imóvel estar irregular. Vamos continuar nossa historinha aqui. Então, digamos que desses herdeiros, um não mora ali junto com aquela família, com os outros irmãos. Eles não moram ali naquele mesmo terreno que eles sozinhos partilharam. Só que essa
outro irmão ou irmã, ela tem também o direito dela ali naquele lote, porém ela não construiu lá, ela mora fora daquela cidade, às vezes muito distante, às vezes ela até tem já um pedaço dela lá, às vezes com uma casinha construída, tá ali alugada para alguma pessoa, ou ela fez um estabelecimento comercial e alugou e foi morar fora, mas sabe que ali é dela, né? Aí o que acontece? Um outro irmão quer vender a parte dele. Ele vendeu a parte dele, claro que tem que ser sempre para os próprios herdeiros. Se os herdeiros não quiserem, aí sim ele tem direito de vender para um terceiro. O próprio herdeiro ali acabou resolvendo comprar. Ele ficou com uma parte maior. E outro que comprou de outro e acabou ficando para poucos irmãos ali. Só que um acabou ficando bravo porque também queria uma parte daquele irmão. E resolveu ir correr atrás para fazer a regularização. Digamos que ele foi lá tentar fazer o inventário. Aí falaram para ele que ele é obrigado a fazer 3. Ele acabou desistindo. Por quê? 3 inventários acaba se tornando muito caro. Entendeu? Aí vem você e leva para ele a REURB. Por quê? A REURB, ela foi feita para facilitar as regularizações, inclusive neste caso de inventário. Mora ali todas aquelas famílias, ali naquelas casas, cada um já tem ali determinado a sua casinha, então a REURB já pode entrar aí, regularizar essa situação, e a gente chama essa regularização de condomínio simples. Aquela família vai viver ali, naquele terreno, em condomínio simples, tá? Cada um com a sua casa, mas neste caso eu preciso deixar bem claro para vocês que há uma necessidade da pessoa morar neste lote para conseguir ali a REURB, tá? Para cada um dessas pessoas, tá? Isso daí mais para frente eu explico essa questão para vocês. Tá? Só quero deixar claro essa questão que vai ser regularizada pela REURB somente os moradores ali daquela casa, tá bom? E outro detalhe, gente, que a REURB também disponibiliza, né, um corregedor de justiça, tá, gente? Para casos de impasses familiares. Né? Isso a lei da REURB ela disponibiliza para que não os casos, né, vão parar ali no judiciário. Por isso que a lei deixa ali esse corregedor nos casos da REURB para, por se ventura tiver algum conflito de interesse, às vezes não chega, né, a esse patamar, né? Eu estou falando no caso de acontecer, né, um conflito ali de interesse familiar, um conflito ali de interesse dos confrontantes, né, porque a gente vai precisar ali notificar esses confrontantes da direita, da esquerda, e se houver algum caso que precise ser resolvido, ele vai estar ali para atender e conciliar essas situações para não levar para o judiciário, porque nada pode atrapalhar o projeto da REURB quando é implementado num bairro. Então é por isso que a REURB é uma parte muito importante para determinadas regularizações e ela às vezes é indicada, né? E tem também, gente, um detalhe que eu também acho importante, né? E por que as pessoas elas não fazem o inventário? Então, tem os casos, né, pelo fato de ser muito caro, vai ter os casos que a pessoa, ela tenta ir atrás também da gratuidade, né, para conseguir fazer esses inventários,
mas para poder conseguir pela gratuidade, a pessoa tem que provar a extrema pobreza de todos aqueles herdeiros, não é de um só. Então ele já vê ali uma dificuldade em fazer esse inventário, porque que nem nesse caso dessa história. Antes era só o pai, eles não fizeram. Depois veio a mãe. Aí para ferrar o caso deles, veio o irmão. Você já imaginou? São 3 inventários que ele teria que fazer. Então as pessoas acabam deixando para lá. Elas deixam de fazer essa regularização, porque acaba ficando muito caro para eles, eles veem que já não vale a pena, eles já estão morando ali há muito tempo, então eles acham que muitas vezes não precisa. Eles só vão se dar conta que vai ser necessário fazer essa regularização quando tiver os filhos deles, os netos deles. Que aí eles vão ver que vai ter uma complicação para esses filhos e esses netos conseguir fazer a regularização. Porque além desses 3 falecidos, que eles vão ter que pegar todas aquelas documentação anterior, eles vão ter que pegar do pai deles também, ou do avô deles também, no caso, que seria um desses herdeiros, que já passou para o filho, que do filho já passou para o neto. Então, é muito complicado, tá, gente? E nesse caso, é isso que o corretor vai fazer. Ele vai levar essa possibilidade da REURB para ele e muitas vezes ele vai acabar com a preocupação desses moradores, que acaba tirando o sono dele. Gente, porque é real. Muitas vezes essa pessoa ela fica tão preocupada com essa situação, ela vendo que não tem o dinheiro ali para resolver essa situação, ela acaba perdendo o sono. E isso fica ali, ó, na mente dessas pessoas. Cara, aí você chega ali do nada e diz para esse morador que você tem uma solução muito mais barata e eficiente. Qual é a chance, gente, desse morador não querer fechar com você? Meu, ele vai te amar. Ele, além de te amar, porque você levou a solução que vai tirar aquela dor de cabeça dele e vai fazer ele conseguir dormir, ele vai falar para todo mundo, sabe? Vai falar para os vizinhos, vão falar para os amigos, vão falar para os parentes que moram ali naquele bairro. Eles vão falar a solução que você levou para ele. E tem coisa melhor, gente, do que a propaganda de boca a boca e positiva sobre você. Cara, isso vai te levar para vários outros fechamentos. E é muito bom, né, gente? Não é mesmo? Quem que não quer pegar ali um bairro já com clientes vindo até vocês? Vocês nem precisam fazer a captação. Eles vieram. Não é muito bom, gente? Não é muito bom. Outro detalhe, gente, que além desse morador, ele, né, falar bem de você para estas pessoas, às vezes eles vão falar também para um conhecido de um outro local que não esteja ali naquele bairro. E você já vai ganhar também aí um outro bairro para você trabalhar. Então, quer dizer, você está fazendo aí nesse bairro, né? Você já conseguiu esses clientes, mostrou para ele que a REURB é a melhor opção entre as 3 que eu falei aqui para você, entre as 2, né, na verdade, as 3, Então, é a uso capião, a adjudicação compulsória e dos meios convencionais, que é a particular. Então, das 3, a REURB é a solução mais barata e eficaz para esses casos que foi dito aqui, né? Então, esse morador vai trazer gente de fora. E você já vai ter seus próximos trabalhos aí para você começar a fazer. E você, inclusive, você pode fazer até junto. Não tem problema nenhum. Você pode fazer ali já aquele projeto desse bairro que você escolheu e também
fazer dos outros bairros que forem indicados ali por essas pessoas, porque esses clientes vão acabar, né, levando de um para o outro, para o outro, para o outro. Isso aconteceu comigo, gente. Eu comecei o meu, depois eu fui indicada para outro, né, e tô aqui fazendo aqui no meu bairro, aqui na Zona Leste de São Paulo, que é onde eu tenho minha imobiliária, aqui mesmo do boca a boca, como a gente costuma falar, já veio 2 outros bairros aqui próximos me procurar para fazer, tá? Então, eu analisei toda a situação desses bairros e a gente está aí com 3 lugares diferentes fazendo ao mesmo tempo. E vocês também podem fazer isso. Vocês também podem levar essa facilidade para outros lugares ao mesmo tempo. Mas isso é uma opção, tá? Você pode tanto fazer um por vez, como você pode fazer 2, 3, 4. Então, isso depende muito da sua, como é que fala? Da sua programação de trabalho, né? Porque você, no caso da Reurb, a gente tem uma dedicação, porque tem um procedimento que precisa ser seguido, precisa de algumas análises que precisam ser feitas. Você faz ali o seu cronograma de trabalho, você faz essas 3, 4 de uma vez, ou se você preferir, você pode fazer uma por vez, você conversa com essa pessoa que veio indicada ali desse seu cliente já, você explica para ele que você prefere fazer um de cada vez, que quando você terminar ali certos procedimentos deste bairro, você já vai iniciar o dele. Então, você já tem engatilhado o seu próximo. E os outros, você faz a mesma coisa. Olha, eu tô terminando esse daqui, esse bairro, depois eu vou fazer o bairro de fulano e depois eu vou fazer o seu, tá? E por terceiro, a mesma coisa, você fala essas 3 etapas. E automaticamente, isso vai gerar para vocês uma renda recorrente muito maior, né? Que se você pega um bairro, depois você tem mais 3, então você vai praticamente emendar um atrás do outro, né? Você vai fazer ali este bairro, depois já vai começar o outro, depois você já vai engatar no outro. Então você já vai estar recebendo no primeiro bairro, vai começar a receber do segundo, em seguida você vai receber do terceiro ou quarto. Então, no decorrer aí de bons anos, você vai ter esse fluxo de recebimentos desses bairros. E sabe aquele 100 mil que eu falo sempre no início do programa? Você não vai fazer só ele, você vai fazer muito mais que ele. Porque no primeiro bairro eu já acredito que você vai fazer mais de 100 mil, imagina com 2, 3. Nesse caso, o que você acha? A Reurb é ou não é uma ótima opção, gente? Bom, aí agora é com vocês, tá? Bom, gente, infelizmente chegamos ao fim, né, dessa live maravilhosa. E no próximo episódio, no dia 4/6, eu quero conversar com vocês qual é o papel do município, né, e do registro de imóveis no projeto da Reurb. E se você gostou desse conteúdo, já curte, me segue, manda para alguém que você acha que seria interessante também de ficar sabendo dessas informações que eu dei aqui. Ou também, se ficou algo mais que você queira saber, você me manda aqui nos comentários. Quem sabe o seu comentário não pode virar uma próxima live. Tá bom, pessoal? Então, até quinta-feira.